houve o trânsito em julgado e ele foi excluído, perdeu o salário dele. Ele vai receber contribuição do INSS, que ele contribuiu durante esse período dele. Só vou terminar de ler o artigo aí. Que resulta: demissão, licenciamento ou exclusão poderá ser suspenso preventivamente a qualquer tempo, a critério da autoridade que determinar a abertura da respectiva apuração até o final do processo. Ou seja, você trabalha lá na P4 do batalhão, que é onde verifica-se a situação de apoio logístico, e o batalhão precisa realizar uma obra no batalhão, precisa construir um alojamento para os cabos e soldados. E aí aquele policial ali responsável, que é o fiscal de contrato, ele vai e desvia fundos ali do custeio da obra para benefício próprio. Vai ser aberto ali um inquérito policial militar e aí até o julgamento desse procedimento ele vai ser afastado. E aí por isso que está falando ali, está trazendo essa diferenciação entre primeiro fala de demissão. Depois falou de quê? Licenciamento ex officio. E exclusão. A demissão para oficiais. O licenciamento, praça sem estabilidade. E a exclusão, praça com estabilidade. Aqui só está diferenciando qual policial que eu estou tratando desse processo. Quem desviou os recursos lá do batalhão? Foi o soldado. Então o soldado, depois do processo, ele vai ser licenciado pelo secretário de polícia. Ah não, quem praticou foi um sargento. Opa, o sargento tem estabilidade. Então aqui, ó, ele vai ser excluído do quadro. Não, quem desviou foi o capitão lá, chefe da P4. É oficial. Então ele vai ser demitido. Tranquilo? Por isso que está falando ali as três situações. Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Sei lá, ele pode botar numa questão lá na prova e querer que você saiba a diferenciação entre o policial que cometeu o delito. Pergunta-se lá se ele vai dar na narrativa lá se ele é sargento, se ele é capitão, se ele é soldado, vai dar lá o tempo de serviço que ele tem, e aí você tem que saber isso aqui para você acertar a questão. Por isso que é importante saber. Beleza? Oi? Então, aí o processo ele é individualizado. Cada um vai responder pelo seu ato. Então, vai lá, tem um capitão, tem um sargento e tem um soldado. O capitão vai ser demitido, o soldado vai ser licenciado e o sargento excluído. Certo? Cada um na sua. Beleza? Isso, prazo sem estabilidade, ó. Menos de 10 anos de efetivo de serviço. Beleza? Pode. Curso? Não. Não. O policial foi excluído. O sargento foi excluído. Ele não pode prestar concurso novamente, ingressar na polícia novamente. O que pode fazer? Ele recorrer da sentença para um tribunal. E aí, se for prazo com estabilidade,
dependendo do caso, o secretário de polícia pode conceder aí a graça ou a anistia para que ele retorne. Agora, se ele for praça sem estabilidade, nem o secretário pode retornar o policial. E se for oficial, só o Tribunal de Justiça. Oi? Não, porque ele não vai conseguir fazer concurso. Porque ele vai perder na pesquisa social desses concursos, certo? Ele não vai cumprir uma norma regulamentar. Tranquilo aí, galera? A pergunta do Matheus aqui, ó. Quando o policial é afastado, ele para de receber seu salário? Vamos lá. Chegou a suspeição lá desse policial aí que, vou pegar esse exemplo a aula toda, que transpôs lá com o veículo, né? Aquele policial, como é que é o nome dele mesmo? Aquele policial do Patambo que eu sei, que você já falou. Tô chegando lá, aos pouquinhos, né? Foi aonde mesmo a situação? Bom Jardim. Bom Jardim, ó. Policial do Patambo em Bom Jardim. Tá? Até o final da aula a gente vai chegar nesse RG aí. Então, o que acontece? Esse policial cometeu um crime, né? Esse policial, digamos que ele seja praça com estabilidade. O cara já é sargentão, acha que pode fazer tudo, né? De questão, sou questão, né? Patambeiro, né? Sou caveira, sou do choquiano. Então esse cara, ele comete um crime. E aí vai ser aberto o inquérito para apurar as circunstâncias do crime, os indícios de autoria. E aí verifica, sei lá, que o encarregado do inquérito, ele vai, no parecer dele, sugerir ao comandante que tem indício de crime militar, por exemplo. Durante o serviço, ele deu direção veicular a uma pessoa inabilitada, que estava sob efeito de álcool. E aí, o comandante concorda com a decisão do encarregado do inquérito, e aí esse policial vai ser submetido a um conselho. Lembra que tem 3 conselhos? O oficial é o conselho de justificação. O praça com estabilidade, conselho de disciplina. E o praça sem estabilidade é o CRD. Então, vai ser nomeado ali 3 oficiais agora para julgar se ele deve permanecer ou não nas fileiras da corporação. Certo? Geralmente essa decisão vem depois da sentença na Justiça Militar. Essa comissão vai esperar a sentença na Justiça Militar e a Justiça Militar dá 4 anos para esse policial de reclusão. 4 anos. E aí vai chegar lá no CD. Esse conselho, ele vai avaliar se esse policial deve ou não permanecer na corporação. E aí essa comissão fala assim, não, ele deve ser excluído. Só que dentre o momento em que ele cometeu o fato até esse julgamento, recurso, passaram-se 5 anos. Durante esses 5 anos, ele é retirado das funções de rua, ele é colocado dentro da administração, ele não trabalha na rua e ele continua a receber a remuneração. Então, Matheus, durante todo esse período, ele vai continuar recebendo o salário dele. Houve o trânsito em julgado e ele foi excluído, perdeu o salário dele. Ele vai receber contribuição do INSS, que ele contribuiu durante esse período dele. Agora, se ele foi reformado ex officio, aí ele vai receber uma cota do valor integral dele. Tá? Então, cada caso vai especificar o salário que ele vai receber. Ou então não, ou então a comissão fala assim, não, ele cometeu o crime, já respondeu, já pagou pelo crime, mas a conduta dele não fere o pundonor policial militar, ele pode continuar nas fileiras da corporação. Tomou a porrada dele lá, vai mudar o comportamento, esse período todo ele não vai ser promovido, porque ele está respondendo a processo, não pode ser promovido enquanto estiver respondendo a processo, e aí, se ele é absolvido no CD, no Conselho de Disciplina, ele vai receber o salário dele normal. Só vai atrasar as promoções dele, mas ele vida que segue. Beleza? Então, cada caso é um caso, tá? A ser avaliado pela comissão.
Tranquilo? Tranquilo aí, Caio? Matheus? Entendeu aí? Vamos lá? Vou voltar para cá então. Ctrl. Parágrafo 1º foi declarado inconstitucional. Parágrafo 2º. A suspensão preventiva que trata o artigo é medida cautelatória e não constitui pena, que eu acabei de falar. A decisão administrativa de tirar o policial da rua e trazer ele para o quartel é para você acautelar a integridade física dele. Por exemplo, o policial está na rua e ele estava na operação, passou um veículo, ele foi e atirou no veículo que não parou. E aí verificou-se lá que tinha uma criança no interior do veículo, ele atingiu e matou a criança. Enquanto ele responder esse processo, por uma medida cautelatória, ele vai ficar mantido no quartel para evitar maiores consequências, né? Para ele não praticar o mal maior na rua, a cabeça dele não vai estar legal, a sociedade não vai estar segura com aquele policial ali. Então, para evitar qualquer problema, ele vai ser retornado e regressado para a atividade administrativa, tá? São proibidas quaisquer manifestações, tanto sobre atos superiores, quanto as de caráter reivindicatórios ou políticos. Então, senhores, o militar, ele não tem o direito de fazer greve, né? Ele não tem o direito de se manifestar contra atos dos superiores, tá? E nem se posicionar acerca de situações políticas. Tá? Então a gente viu muito aí essas situações aí em tempos muito recentes, né? Passado recente, tá? Mas o militar ele não pode se posicionar acerca de situação política. Tranquilo? A seção 2 aí fala do crime militar. Crime militar é aqueles que são previstos no Código Penal Militar. Aqueles que só os militares cometem. Relaciona e classifica os crimes militares em tempos de paz e em tempos de guerra e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos, aplicando-se no que couber aos integrantes da polícia nas disposições estabelecidas no Código Penal Militar. Compete ao Tribunal Estadual processar e julgar os militares em segunda instância nos crimes definidos em lei como militares. Então está falando que crime militar é aquele que está no Código Penal Militar e quem é submetido a ele são os militares e quem julga os militares é a Auditoria de Justiça Militar. Não é o juiz aqui da Justiça Comum, o juiz da comarca de Nova Friburgo, primeira vara criminal, segunda vara criminal. Não são esses juízes que julgam o policial militar. Não é o doutor Elmo lá na Justiça Federal que vai julgar o militar que cometeu o crime militar. É o juiz o quê? Militar. E aí o juiz militar deu uma sentença nesse cara aí do veículo de 4 anos. Ah, cara, que isso? 4 anos porque eu peguei o veículo de terceiro, passei, burlei a lei seca e entreguei de novo? Não, vou recorrer. Quando ele recorre, ele vai recorrer para tribunal estadual competente, que no nosso caso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem um tribunal militar. Em Minas também tem um tribunal militar. No Rio nós não temos um tribunal militar. A gente tem uma auditoria, que é vinculada ao Tribunal de Justiça, mas é especializada em crimes militares. Então a segunda instância vai ser o juiz auditor da Auditoria de Justiça Militar. Beleza? Então militares são julgados por militares, juízes militares. E civis são julgados pelo juiz comum. Todo mundo? Transgressão da disciplina. O que é transgressão da disciplina? É tudo aquilo que está previsto no regulamento disciplinar da Polícia Militar. Lembra que eu falei? Não é crime e não é contravenção, e está dizendo lá que se o policial chegar atrasado, ele comete uma transgressão leve, média ou grave, ele está cometendo uma transgressão. Vai receber um documento para justificar, para garantir a ele o contraditório e ampla defesa, e o comandante imediato dele vai avaliar. Se entender que aquele atraso foi justificado, vida que segue, o policial não vai ser penalizado. Agora, se ele entender que o policial agiu com falta de responsabilidade, aí ele vai tomar uma punição
e aí vai ser submetido aí ao regulamento, ao RDPM. Isso é transgressão da disciplina. Então, conforme eu falei, crime é uma coisa, que é dividido em militar, em comum ou militar, contravenção é uma coisa e transgressão é outra, tá? Transgressão é a nível de quartel, beleza? O RDPM, que é o regulamento, tem por finalidade especificar as transgressões. Então, graças a Deus, não caiu o RDPM para vocês. Poderia ser pior, beleza? Ao aluno oficial, aplica-se também as disposições disciplinares, claro, tá? O aluno oficial aí, o aluno do Cefap, o aluno da academia aí que sofre mesmo, que toda hora é punido, tá? Teu garoto lá, você vai ficar uns 3 meses sem vê-lo, que vai todo final de semana ele vai ficar punido por alguma coisa. Dá mole? Então, pode ter certeza que cola a foto dele no lugar, tá? Porque você vai esquecer da fisionomia. É, certo? Então, qualquer coisa, chegou atrasado, entrou em forma, demorou a entrar em forma, tá canetado, tua farda tá amassada, teu coturno tá um mulambo, tua barba tá mal feita, tudo é anotado. E aí você vai perdendo os finais de semana lá. Então, isso serve para o aluno oficial, serve para o aluno do Cefap, certo? Tudo você é canetado, tá? Então, prepare-se para ficar preso, tá? Prepare o psicológico. Mas acaba. Tem premiação, você fica lá, final de semana preso. Oi? Uma premiação que se você não leva nenhuma, ou não? Não leva nenhuma punição? Tem. Você tem uma premiação de você ir embora para casa. E de você ser o primeiro ser na história da humanidade a não ser punido. E 10 anos você não leva, acho que é 10 anos sem, entendeu? Não. Aí é outra coisa. Não. Você está falando, se o militar ele ficar 10 anos sem ser punido, tá? Ele recebe a medalha de 10 anos de serviço sem ser punido. Só que isso aí não vale para fins de formação. Porque quando você toma uma punição na formação, na escola, e não é de detenção nem prisão, é só licença suspensa, que a gente chama, é caráter educativo. Você toma punição para que você não cometa a transgressão novamente e você se torne um militar melhor. Isso não vai para ficha. Quando você completa 10 anos sem punição, aí você recebe lá uma medalha de 10 anos sem punição. Mas essas punições são já no exercício da carreira, de detenção, repreensão ou prisão, tá? A advertência nem entra nesse cômputo. Mas não é esses ensinamentos aqui que está falando aqui do aluno oficial, tá? Tem, muita gente. Não, claro que não. Não, não é processo criminal, não, é administrativo. É você ser punido administrativamente, tá? Oi? Faltar serviço. Se você for um policial disciplinado, você vai conseguir, pô. A maioria consegue, tá? As penas de detenção ou prisão não pode ultrapassar 30 dias. Então, a gente no regulamento, o comandante pode prender o militar por até 30 dias por um crime grave, crime militar grave. Não pode ultrapassar 30 dias, beleza? Então, de acordo com a penalidade sendo média, leve ou grave, o comandante tem a gradação ali da aplicação da pena de prisão. Então, detenção nem prisão pode ultrapassar 30 dias. Então, vai cair na questão lá da prova, as punições disciplinares de prisão não podem ultrapassar 20 dias, está errado. 25, você tem que saber que não pode ultrapassar 30 dias. O limite é 30 dias. Beleza? Passei direto. Conselho de justificação e disciplina, ó. Aqueles conselhos que eu acabei de falar para vocês, ó. Lembra lá que eu falei da P4? O capitão, o sargento e o soldado? O capitão, por ser oficial, ele responde ao conselho de justificação. O sargento, como tem estabilidade, conselho de disciplina, tá? E o soldado, como não tem estabilidade, responde o CRD. Tranquilo? São processos diferentes.
Conselho de justificação. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido ao CJ, na forma da legislação própria. Eu falei. O oficial a ser submetido ao CJ será afastado de suas funções a critério do comandante-geral, que é o secretário, conforme estabelecido em legislação própria. Então, o oficial foi submetido a CJ. Ele vai ser retirado das funções e vai ser colocado internamente, tá? Sem função, inclusive. Ah lá, não falei para vocês que o Tribunal de Justiça, que é competente para julgar os processos, lembra que eu falei agora que o doutor Elmo, que o juiz aqui não é competente? É o Tribunal de Justiça que vai avaliar se aquele oficial deve ser o quê? Se ele for penalizado. Excluído? O oficial pode ser excluído? Não, excluído não. Demitido ou reformado. Beleza? Aí vai cair lá na questão que o oficial pode ser excluído. Não pode. Vocês têm que saber isso. O conselho de justificação poderá ser submetido ao oficial da reserva remunerado ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade que se encontra. Lembra que eu falei para vocês que o estatuto ele abarca o pessoal da ativa, da reserva e da reforma? Que a gente fica submetido a esse estatuto até quando a gente morre? No momento que a gente está aqui, ingressou, até o momento que a gente morre, a gente está tendo que seguir o que está previsto no estatuto. Então, lá, policial da ativa, tem 67 anos, fui para a reserva, estatuto está ali. Tem 72, virei reformado, estatuto está ali. Tá? Então, pega tanto o pessoal na ativa quanto na inatividade. O aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade asseguradas, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais da ativa, serão submetidos a CDLA, Conselho de Disciplina, tá vendo? Praça e aspirante, Conselho de Disciplina. Compete, olha lá, o secretário julgar em última instância os processos dos Conselhos de Disciplina. CJ oficial, Tribunal de Justiça. CD, Conselho de Disciplina, secretário de Polícia Militar. Correto? Então, aqui, tá no quadro aqui, de novo. Conselho de Justificação oficial. Quem processa ou julga? Quem processa ou julga oficial? Tribunal de Justiça. É isso? Agora, eu tenho Conselho de Disciplina. CJ também. Conselho de Disciplina é para oficial ou praça? Oi? Com ou sem estabilidade? Com estabilidade. Estabilidade são quantos anos? Mais de 10 anos. É isso? Quem julga? Quem processa e julga? Praça com estabilidade. Quem? Não. O oficial ele ele compõe o conselho, mas não é ele quem decide. Ele opina. Quem decide é quem? Secretário de Polícia Militar. Quem processa e julga? Oficial. Ele tem direito à defesa. Então, os 3 oficiais teriam a função de promotor de justiça. Os 3 oficiais vão garantir a ele contraditória, ampla defesa, vai avaliar, vai reunir provas. E aí eles vão decidir por maioria absoluta. 2-1. 2-1 votaram pela exclusão do policial. Ou 2-1.
Isso aí. Mas não são eles que decidem. Eles podem votar 3-0 pela permanência do policial, mas o secretário de polícia fala, não, vou botar esse policial na rua, o que ele fez foi gravíssimo. E o secretário botar o policial na rua. Recorre quem? Não, depois que ele foi excluído, acabou. E aqui, depois que o Tribunal de Justiça botou, já era. Aí que eu falei. Aí agora a gente vai ver aqui no 48, aqui, ó. Ó. 48, ó. É porque não falo. Vou botar aqui, ó. CRD. Conselho Revisional de... Ele pode entrar na justiça, entendeu? O comandante-geral... Não, ó. Aqui não é tribunal. Praça com estabilidade. Secretário de polícia. O secretário de polícia decidiu que você tem que ser excluído. Aí o policial se sentiu injustiçado pela decisão do secretário de polícia. Ele vai entrar com ação, com processo na justiça contra o Estado pela decisão do secretário. Agora, se for oficial, aí já é o tribunal. Aí ferrou. Aí vai para o STF. Entendeu? Vai dar ruim. Conselho Revisional de Disciplina. Aí aqui, ó, eu estou falando de quem? Praça sem estabilidade. O que é isso? Praça com o quê? Ó. Menos de 10 anos. E quem julga esse cara aqui? Quem processa o jogo? Quem julga, na verdade, não tem processo aqui. Ó, o Tribunal de Justiça julga os oficiais no Conselho de Justificação. O Conselho dos Oficiais é esse aqui. A praça com estabilidade, ele é submetido ao Conselho de Disciplina. E quem julga é o secretário de polícia. E se for CRD, que é o Conselho Revisional de Disciplina, com praça sem estabilidade. Comandante do batalhão? E aí, mais alguém? Quem? Vai caindo? Quem julga, senhores? Comandante imediato do batalhão? Que juiz? Oi? Juiz militar? Você aqui é o secretário de polícia com praças com estabilidade, o cara tem mais de 10 anos. Quem decide é o secretário. Como que menos de 10 vai ser um juiz militar? Não é? Quem, Doug? Quem julga, Doug? Governador? Pô, se o cara que tem estabilidade é o secretário, o governador manda menos que o secretário? Ué, não. Os 3 oficiais, ó. Esse conselho aqui sempre são 3 oficiais, tá? Eles só tem que ser superiores ao indiciado. O comandante vai fazer a solução. Tá, mas quem vai decidir aqui? Se ele fica ou se ele sai? Não. E aí, questão para vocês entrarem. E aí, quem decide? As opções, né? Vou dar as opções. Ó, quem decide é o mesmo secretário, é o comandante-geral. Tá? Ou seja, quem decide a permanência de praça, só lembrar assim, quem decide a permanência de praça é o secretário de Polícia Militar. E quem decide a permanência do oficial é o Tribunal de Justiça. Tranquilo, gente? Todo mundo? Tranquilo? Fica com Deus aí, tá?
E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?